2022/2. O gráfico da figura representa o movimento retilíneo de uma esfera. Então, você tem um movimento retilíneo, está na linha reta, de uma esfera de massa 2 kg sobre uma superfície horizontal e plana. Então, basicamente, a esfera está aqui, superfície horizontal e plana, e ela está andando, tá? Digamos que para cá. Inicialmente, sem atrito, tá? Essa esfera colide com um obstáculo fixo. Então, digamos que aqui tem um obstáculo fixo aqui preso no chão. E retorna na mesma direção. Cuidado! Alguém pode ficar assim, mas como que ele retorna na mesma direção? Não confundam direção com sentido. Direção horizontal é uma direção, vertical é uma direção, diagonal é uma direção. Na horizontal, por exemplo, tem a direção horizontal, sentido esquerda ou direita. Então, quando ele retorna na mesma direção, significa que ele retorna na horizontal, né? Só que se ele retorna, ele está no sentido oposto, na mesma direção ainda. Tá? Isso que é retornar na mesma direção. Ele retorna, sentido oposto, na horizontal. Tá entendendo? Antes, aqui é o antes, e aqui é o depois. Isso aqui é só para visualizar, acho que eu nem vou usar. A energia, aí ele pergunta a energia cinética perdida. Muito interessante isso aqui. Ó. Quando ele já fala energia cinética perdida, por isso que não está negativo. Se ele falasse qual foi a variação de energia cinética, aí seria negativo, porque ela foi perdida. Mas quando alguém te pergunta qual foi a energia perdida, e você encontra na variação menos 2, você fala que perdeu menos 2. Porque o menos simboliza o perdeu. O perdeu é redundante falar perdeu menos 2. Né? Ele perdeu 2. Por isso que as respostas não têm o sinal de menos, apesar de ser energia cinética. Olha que detalhe interessante. A energia cinética perdida na colisão é melhor, olha de novo melhor representada, que é o aproximadamente da UNAERP, né? Em Joule. Então, a energia cinética perdida. Eu preciso calcular quanto era a energia cinética antes que ela tinha e depois. E eu tenho esse gráfico que, como eu sempre digo, você primeiro tem que observar, antes de ficar tentando olhar o miolo dele, que é essa área aqui do desenho, do gráfico, você tem que prestar atenção nos eixos. O eixo vertical simboliza o S em metros, ou seja, a posição, o espaço. O eixo horizontal está aqui, ó, representa o T, tempo, em segundos. Beleza? Então, você tem aqui um gráfico de S por T, que é uma linha inclinada, o que caracteriza o quê? Gráfico de espaço pelo tempo, que é representado por uma linha reta, significa o quê? Um MU. Significa que a velocidade é constante. Olha a revisão de cinemática. Então, aqui eu tenho um MU e aqui eu tenho outro MU. Por que outro? Porque aqui a velocidade é outra. Já é o quê? E ela é para trás. Aqui ele avançou, que era o antes. Ele foi do 0 até a posição 4. Vamos dizer que aqui é a posição 0 e aqui é a posição 4. Tá? E aqui ele voltou do 4 para o 0. Né? Vamos que aqui ele vai voltar aqui. E aqui é a posição 4. Ou seja, ele foi avançando, indo para a direita, aqui no antes, bateu e começou com velocidade negativa aqui, foi para trás. Né? Então, velocidade negativa, na verdade, velocidade negativa. Tá? Não vai fazer diferença na energia cinética, porque lembre que na equação da energia cinética, como eu ensinei na questão 1, a velocidade está ao quadrado. Então, não importa se é negativa ou positiva. Então, o que eu vou calcular? O módulo da velocidade, já que não importa, não preciso pôr o sinal negativo, porque vai levar ao quadrado, nos dois casos, o antes e o depois. Então, eu vou calcular o V antes. Como é um movimento uniforme, lembrando lá da cinemática, a velocidade eu posso calcular como ΔS por ΔT. Então, aqui, ó, chama de MU antes, MUA, e esse é o MU depois. Então, o V antes vai ser ΔS, que foi 4, por ΔT, que foi 1. Né? Aqui, ó. Ele avançou 4 numa variação de tempo de 0 para 1, que é essa subida, que vai dar 4. Aqui eu vou acabar até achando negativo, vai ficar mais formal. Aqui qual foi o ΔS no depois, né? Chama de D, de depois. Ele variou do 4 para o 0, então se fizer o ΔS vai dar menos 4, né? Porque final 0 menos inicial 4, que agora ele fez isso, né? Desceu. E quanto tempo? Do 1 até o 2.25, eu tenho aí uma variação de 1.25. Concorda comigo? 2.25 menos 1, que é a variação. Então, aqui é 1,25. Então, vai dar 1.24 por 1.25
que eu prefiro fazer? Não vai dar exato, né? Deixa eu até ver a continha aqui. Vou fazer a dica que eu vou fazer o mesmo que eu fiz. Aqui eu vou fazer aqui. Menos, coloco aqui fora. O que eu fiz? 1,25, eu penso assim, ó, o 0,25 é 1/4. Então, quando eu tenho 1, eu tenho 4 quartos. Só que eu tenho mais um 0,25, então eu tenho mais um 4. 4 quartos mais um quarto, é assim que eu penso. De 0,25 a em 0,25, já que eu tenho 1,25. É um jeito de pensar, uma dica. Então você pode dividir, pode dar pausa e fazer a divisão, vai dar a mesma coisa. Mas por que eu gosto de transformar em fração? Porque se não der um resultado exato, eu não faço arredondamentos antes da conta final, que é uma coisa que eu sempre aconselho vocês, sempre que tem uma questão assim, de aproximadamente, é você não arredondar os valores antes de ser a conta que já vai dar o resultado, que é uma das opções do gabarito. O gabarito está pedindo qual é a velocidade depois? Não. Então essa conta não é a última que eu vou fazer nessa questão, ele quer a variação de energia cinética. Então, eu prefiro pegar 1,25 e transformar em 5 sobre 4. Por quê? 4 quartos, que é 1, mais 0,25, que é 1 quarto. Então, é 5 sobre 4. Mas vai dar exato, não vai dar aproximado agora que eu lembrei. Mas é uma dica para você fazer de cabeça. Ó. Aí você pega o 5 quartos e multiplica, né, invertido. Vai dar menos 16 sobre 5. Aí qual é a dica aqui? Multiplica por 2 para ficar sobre 10. Sobre 10 é muito mais fácil, que é só correr a vírgula para a esquerda. Então, 16 sobre 5 é o mesmo que 32 sobre 10. Estou aproveitando dando dica, já que a aula é curta. Aqui, dica de continha. Multipliquei por 2 só para ficar o 10 embaixo. E agora ficou fácil, com menos 3,2 metros por segundo. Lembra que eu falei que ia dar negativo? Normal. Só que na hora de fazer a variação de energia cinética não vai fazer diferença por causa do V². Ele quer a variação de energia cinética. Como todo delta é energia cinética, é final menos inicial, então no caso aqui é energia cinética. Então vai ser o m v final ao quadrado sobre 2 menos m v, eu não chamei de v final, né? Chamei de antes e depois. Então é v depois. Então é depois e antes. Energia cinética depois menos energia cinética antes. Vamos manter a nomenclatura. M v depois ao quadrado sobre 2 menos m v antes ao quadrado sobre 2. Observe que a massa é 2 kg, então vai ficar 2, V depois é menos 3,2 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 4, que é o V antes, ao quadrado sobre 2. Como a UNAI foi boazinha, olha, você pode acortar o 2 com 2, o 2 com 2. A variação de energia cinética vai dar menos 3,2 ao quadrado, fica positivo. Agora é a hora que você dá pausa, eu vou consultar minha colinha aqui. 3,2 ao quadrado vai dar 10,24. Né? Então fica 10,24. Positivo, porque está elevado ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, que é 16. 10,24 menos 16. Faz a continha aí, dá pause. Dá menos 5,76. Não tive fazer nenhum arredondamento. 5,76 joules. O negativo é porque é perdida, tá? Então você não fala perdeu menos 5,76, você fala que perdeu 5,76. Melhor representa é o mais próximo, é o 5,8, A de amor.